João 9, versículo 1 até o versículo 18. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, podemos ler todos juntos a bendita e eterna palavra do nosso Deus. João 9, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor na pregação da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, o autor, por meio do teu Espírito, da Bíblia Sagrada. O Espírito que habita naqueles que são lavados pelo teu sangue, o sangue de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos capacite agora no momento mais importante do culto, o momento em que a tua palavra é pregada, lida. Que o Senhor me capacite para expô-la, Senhor, não indo além daquilo que está revelado nela. E que o Senhor nos capacite todos nós a entendermos, a amá-la. E também, Deus, a fazer aquilo que o Senhor deseja, seja pararmos com alguma prática pecaminosa, ou começarmos alguma obra boa, ou mesmo para consolo e crescimento nosso. Pedimos que o Senhor repreenda o inimigo do ser humano, que o Senhor não deixe que o espírito maligno de maneira alguma atrapalhe a pregação da tua palavra. Abençoe também, te pedimos, o culto com as crianças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, oramos. Amém. Eu comecei a pregar em João capítulo 9, falando sobre sofrimento, dos versículos de 1 até o versículo 7, como uma mensagem de consolo, tendo em vista de que há ainda hoje, como havia naquela época, uma teologia que não era bíblica, né? Que ensinava e que ainda ensina que todo sofrimento, ou às vezes drama que o ser humano passa, é como se fosse um castigo devido a algum pecado específico. Então eu falei sobre isso, o que a Bíblia diz sobre o sofrimento, e eu desenvolvi o tema falando sobre a graça que a dor revela. Só que hoje nós vamos voltar para o tema
que é principal aqui no capítulo 9. Esse é uma continuidade do 8, não apenas numericamente. Mas Jesus já havia dito no capítulo 8, no versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus expõe como ele, como luz do mundo, a sua obra em nosso favor de libertação, de salvação. E ele é rejeitado, especialmente pelos fariseus que estavam ali ouvindo. E Jesus então, saindo daquele ambiente, ele vê um cego, que literalmente é de nascença, ou seja, ele é cego desde que ele foi gerado. Nunca viu a luz do mundo. Jesus passa por ele e então declara que aquele homem era cego não por causa de algum pecado específico, nem dele nem do seu pai ou dos seus pais, mas que ele era cego para que através dele as obras de Deus fossem manifestadas. Então nós não vamos ter o tempo hoje disponível para ler todo o capítulo e expô-lo, mas nesse capítulo nós temos uma lição que ela é como se fosse, o que aconteceu aqui foi um fato histórico, registrado no nosso tempo, no nosso espaço ali em Israel, mais ou menos no ano 33. Mas é também como se fosse uma parábola sobre como o mundo se divide em relação a Cristo Jesus, ao Senhor Jesus Cristo, que é inegável que Jesus é um personagem histórico, só que o mundo vai ser dividido entre aqueles que creem em Jesus, muito além de como aquele cego falou no princípio, muito além de simplesmente um homem chamado Jesus ou um profeta. E que esse mesmo cego, depois que Jesus o encontra novamente, já com a vista restaurada, ele o adora como o Filho de Deus. Então nós temos ali um caminhar de fé com referência à revelação que vem a partir de Jesus Cristo. Então ele é adorado por aquele ex-cego de nascença como o próprio Deus feito carne, Deus encarnado. Por outro lado, então nós temos alguém que é cego e que gostaria de ver, e que pela graça de Deus e obra de Deus, ele vê, ele enxerga. E ele também, nesse milagre de Deus, se converte. Então nós temos ali não só um milagre físico, mas temos um milagre da salvação completa do ser humano. Salvação do corpo, da alma, do espírito, do ser como um todo. Mas ali também nós temos os fariseus, que sabiam daquele homem, que ouvem a história dele, sabiam que ele era cego, mas não entenderam. Mas na realidade eles não quiseram entender que aquele milagre feito por Jesus Cristo confirmava que ele era o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então nós temos a história de um cego que gostaria de ver, e por outro lado a história de homens que viam, mas se recusavam a enxergar. E é assim hoje o mundo. Talvez aqui mesmo, num grupo mesmo que seja pequeno, nós podemos ter pessoas assim, que ouvem de Cristo, creem em Cristo historicamente, não viram com os olhos carnais, mas creem que Ele realmente existiu. Mas como? Como Deus e Salvador, ou simplesmente como um personagem histórico, como o homem Jesus, ou apenas um profeta, como algumas religiões, ou como um espírito iluminado. Mas o fato e eu quero desenvolver uma parte hoje desse capítulo, mostrando que Jesus, ao afirmar que é a luz do mundo, ele está afirmando que ele é o próprio Deus, o Jeová de Israel, prometido no Antigo Testamento, e que é descrito no Novo Testamento como a revelação e encarnação do Deus Criador dos céus e da terra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, uma das pessoas da Santíssima Trindade. Como é que nós sabemos isso? No versículo 7, após Jesus Cristo falar, lembrando que ele já havia dito que ele era a luz do mundo, agora ele repete no capítulo 9, dizendo que enquanto ele estava no mundo,
ele era, continua sendo a luz do mundo. Ele fala no versículo 7, depois que ele manda o cego, na realidade é interessante, né? O cego não pede nada. Veja bem isso. O cego não pede nada para ele. Isso aqui é graça. Aqui nós temos o exemplo da graça do Senhor. Jesus cospe na terra, faz um lodo, um barro, e unta o olho do cego. E fala para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele diz que o significado desse nome, Siloé, é o enviado. E o que o cego faz? Ele vai, lava-se e volta vendo. E ele reconhece Jesus, tanto que ele fala: quem fez isso? O homem chamado Jesus. Quem você acha que ele é? Um profeta. Onde ele está? Não sei. Mas depois nós vamos ver o desenrolar disso e da conversão desse homem. Mas esse nome desse tanque, Siloé, muito provavelmente se refere a uma profecia que Israel havia feito a respeito do Messias que viria. O nome aqui é grego, mas provavelmente ele é baseado, ou uma pequena variação do nome hebraico que é dado ao Messias, Siló. Vamos dar uma olhada ali, para nós entendermos que o que acontece aqui, Cristo está se revelando como o Messias prometido no Antigo Testamento e como Deus que é luz. Vamos ver em Gênesis capítulo 49. Aqui Jacó, ou Israel, está prestes a morrer, chama os seus filhos para os abençoar e escolhe Judá como o primogênito, por causa do pecado de Rúben, Simeão e Levi. Então Judá é escolhido como primogênito. E a respeito de Judá, ele fala o seguinte: Gênesis capítulo 49, versículo 8, ele diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Ou seja, ele seria o primogênito e o líder sobre todas as demais tribos. E isso acontece, é cumprido literalmente em Davi, que é o segundo rei. O primeiro rei era da tribo de Benjamim, mas o segundo rei, que foi Davi, é da tribo de Judá, e que ele congrega todas as tribos. Versículo 9: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? E nós vemos em Apocalipse, no capítulo 5, onde Jesus é chamado de leão, da onde? Da tribo de Judá. Então, uma referência ao cumprimento dessa profecia em Jesus Cristo. Agora veja o versículo 10: o cetro não se arredará de Judá, ou seja, ele será rei, terá domínio, nem o legislador dentre seus pés, ele também será um juiz, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então a profecia diz aqui que ele reinaria não apenas sobre as 12 tribos, mas sobre todos os povos. E ele é chamado aqui então de Siló. Então muito provavelmente aqui em João capítulo 9, quando já existia aquele tanque ali, mas Jesus vai usar aquele tanque, o nome, para dizer assim para o cego. Veja como se fosse uma parábola. E nós vamos ver, não hoje, que essa cegueira desse cego aqui, de nascença, ela vai representar o estado de todo ser humano, cego de não enxergar em Cristo Jesus a glória do Deus encarnado, do Salvador. Nós aqui vamos ver que nós somos identificados com esse cego, e que é visitado pelo Deus Salvador. Aqui nós temos a graça de Deus na prática.
A graça de Deus não é o homem indo em direção a Deus. A graça de Deus sempre é Deus indo em direção ao seu inimigo. Veja só, quando Deus passa aqui, lembrando que nós já vimos no João capítulo 1, o verbo se fez carne, e vimos a sua glória. A glória como o unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a glória do Senhor não desceu sobre o templo ali, que havia sido construído por Zorobabel, e que havia, na época de Jesus, estava sofrendo reforma pelo rei Herodes. A própria glória de Deus se fez carne em Cristo Jesus. E João diz, nós vimos a glória do Senhor. Ele habitou entre nós. E aqui então, através desse cego, Jesus vai mostrar o movimento da graça de Deus, do Deus Criador do céu e da terra, que desde que o homem cai, vai em direção ao homem para a sua redenção. Foi assim com Adão, não foi? Deus busca Adão, foi assim com Eva, foi assim com Caim. Ali nós temos um problema para aqueles que são chamados de hipercalvinistas, né? Ele busca Caim, e ele chama Caim para o arrependimento. Assim como ele ama aquele rico e chama o rico ao arrependimento, e Judas também, Jesus o chama de amigo. Então esse Deus Criador dos céus e da terra vem para nós cheio de graça e de verdade. Ele se aproximou desse cego, e aqui nós temos um milagre também que nós temos que chamar a atenção. Ele cospe na terra e faz um lodo, faz um barro. Isso nos faz lembrar do quê? Quando nós vemos nas Escrituras Sagradas, não tem como a gente não fazer uma correlação com a criação de Adão, do ser humano. Não tem como a gente não fazer essa relação. Ele faz Adão do pó da terra, e para fazer o boneco, ele tinha que ter água. Eu não sei se Deus fez um cuspe grande, né, gigantesco, para fazer o barro. Eu acredito que ele pegou a água mesmo, né, e fez o barro. Ele fez um boneco de barro. E esse boneco de barro se transforma no homem, depois que Deus sopra nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. Alguém pode dizer, isso é um absurdo. Absurdo é achar que a gente vem de uma explosão e que vem de uma ameba, de uma mistura, de uma sopa de milhões de anos. Isso aqui é um absurdo. E quer fazer um teste para ver como... É só fazer o caminho inverso. Nós, quando morremos, normalmente vamos virar pó na terra, não é? E se você pegar o pó mesmo de uma pessoa que foi cremada e jogar água, o que vai virar? Vai virar barro. Vai virar barro. Volta aquilo que era desde o início. A Bíblia fala isso, e isso que é comprovado, então, que nós vemos. Então, eu acredito que aqui Jesus se reporta à criação de Adão e Eva como uma nova criação efetuada naquele homem que era cego. Porque aquele homem era cego desde nascença. O seu globo ocular não enxergava, ele não ficou doente depois, ele não enxergou nunca. Eu acredito aqui que Deus dá uma nova visão, um novo globo ocular para ele. Pega, cospe, faz barro e cria um novo globo ocular naquele cego. Mostrando o quê? Ele é Siló, o enviado. Ele também é Jeová, o Criador dos céus e da terra, que faz uma nova criação. Bom, veja, então, como nós já vimos aqui que esse tanque de Siloé, muito provavelmente, é uma referência a Cristo como o enviado, aquele que seria rei sobre todos os povos da tribo de Judá, e também fazendo o lodo como o Deus Criador dos céus e da terra e do ser humano do barro. E nós vamos ver que quando ele fala também que ele é a luz do mundo, nós temos no Antigo Testamento declarações de Jeová a respeito de que ele próprio é a luz do mundo. Vamos ver no Salmo de número 36. Veja, esse Salmo é muito lindo. Salmo 36, ele é assim, né? Na realidade ele fala da decadência humana, do processo do pecado humano.
Interessante que ele fala aqui muito dos olhos, né, do pecador, no Salmo 36, Salmo de Davi, versículo 1, ele fala: a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Veja, o ímpio não tem temor de Deus. O ímpio não quer dizer aquela pessoa que não crê na existência de um Deus. Na realidade, eu já preguei sobre isso, a palavra ateu é do grego, que literalmente diz que é aquele que não tem Deus, que não tem Cristo. Efésios, no capítulo 2 está escrito. É aquele que está sem Cristo, está sem Deus, ou ateu no mundo. Então a palavra não é de negação da existência de Deus, mas é de estar distante desse Deus e sem Deus. Ateu, biblicamente, significa isso. No versículo 2, 1 diz, então, não há temor diante dos olhos do ímpio. E no 2 diz, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. É fenomenal isso aqui, né? Aos olhos do ímpio, ele não respeita a Deus, aquele que deveria ser respeitado. Mas aos seus olhos ele olha para si e acha que é bom. Ele se lisonjeia. E de fato, gente, irmãos, o verdadeiro crente, ele fala como Paulo. Paulo, antes da sua conversão, e é um outro fato interessante, que aquele homem tinha um coração tão duro, não é, que o próprio Jesus apareceu para ele, não foi? No caminho de Damasco. E o que acontece com Paulo naquele momento em que o Senhor aparece para ele? Ele não o vê, ele fica cego. Ele fica cego. Mas Paulo, então, quando escreve sobre o testemunho de sua vida em Gálatas e Filipenses, ele fala que antes ele achava que ele era irrepreensível na lei. Mas quando Jesus se revela a ele, ou seja, quando ele consegue ver Jesus como o Messias, o Criador e o Redentor, aí ele fala que tudo o que ele tinha de valor, desde ser judeu, da tribo de Benjamim, ser fariseu, ele fala, tudo isso eu considerei escória. Literalmente a palavra lá significa fezes. Fezes. Ele fala por causa do conhecimento de Cristo. Então aqui, nessa descrição do Salmo 36, o ímpio, não é que ele não crê em Deus, ele não respeita a Deus. Mas ele olha para si mesmo e acha que é bom. Diferente de um verdadeiro crente. Mas olha, eu não vou pregar aqui nesse salmo todo, mas no versículo 9, vamos ler na realidade o versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Aqui já é o crente olhando para Deus. Pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Nós vemos a graça de Deus em tudo. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Por quê? Porque em ti está o manancial da vida. Está em quem? No Senhor, em Jeová. Na tua luz veremos a luz. É na luz que é Jeová, na luz de Jeová, é que nós podemos ver a luz, que é o próprio Deus. Então nós não poderíamos jamais conhecer o verdadeiro Deus sem Jesus Cristo. E o fato aqui então que esse capítulo 9 vai mostrar e vai confrontar a mim e a você você está vendo realmente Cristo no conhecimento dele, mas como você o vê? Então no final do capítulo 9, quando ele diz sobre isso, ele fala, eu vim para que os cegos vejam, e para aqueles que veem, fiquem cegos. Aí os fariseus que não queriam reconhecer a sua messianidade, sua divindade, eles falam, nós somos cegos. Vocês dizem, porque vocês dizem que veem, então o pecado de vocês permanece. Vamos ler mais um versículo que fala de Deus e a promessa de Deus como luz. Salmo 146, versículo 8. Salmo 146,
versículo 8. Nosso tempo já foi aqui. Eu vou terminar então com o Salmo 46, tá bom? Semana que vem, na graça do Senhor, nós continuaremos expondo o restante do capítulo 9 de João. Salmo 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Amém, né? Isso aqui é uma declaração de um verdadeiro crente, né? Não confieis em príncipes, nem em filho de homem em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Gente, não há redenção em nenhum filósofo, político, sociólogo. Bobagem seguir homens, não é? Quando ele morre, toda a sua causa vai morrer com ele. Cristo morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, não é? É o Rei eterno. Agora veja no 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, ou em Jeová, seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Amém. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá o pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. Vimos isso em João 8. O Senhor, veja o versículo 9. É o Senhor, é Jeová que faz o quê? Abre os olhos aos cegos. Amém. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Naquele momento, ali em João 9, naquele evento, naquele contexto, Jesus estava se apresentando como Jeová, em que nós temos a luz e que abre os olhos aos cegos. E depois vamos ver a resposta do cego e dos fariseus, e como nós hoje temos respostas ou como aquele cego ou como aqueles fariseus. Vamos terminar em oração mais uma vez. Senhor, te louvamos por tua palavra perfeita e bendita e pelo que dela aprendemos esta noite. Bendito seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que se manifestou em Cristo Jesus a toda a terra como o único Deus, porque apenas na história da humanidade nós temos o registro de um homem nascido de uma virgem que nunca pecou durante toda a sua vida, morrendo na cruz do Calvário, mas ressuscitando ao terceiro dia, visto por mais de 500 pessoas depois da ressurreição e voltando para os céus. O Senhor que é a luz do mundo. Te louvamos porque muitos de nós aqui temos essa luz que nos abriu os olhos para vermos Deus em Cristo Jesus, o Deus que salva. E rogamos, ó Deus, por aqueles que ainda veem, mas são cegos com relação à revelação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia deles, como teve de nós. Despede-nos em paz para os nossos lares e inclina o nosso coração a amá-lo e a adorá-lo por toda a vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, uma boa semana a todos, que o Senhor nos despeça na sua graça e na sua paz. Amém? Oração silenciosa, nosso culto está terminado.